o caso Celso Daniel Crime, conspiração e silêncio. O assassinato de Celso Daniel, então prefeito de Santo André, em janeiro de 2002, permanece até hoje como um dos episódios mais controversos e misteriosos da política brasileira contemporânea. Oficialmente tratado como um crime comum, o caso deu origem a inúmeras suspeitas de conspiração, acobertamento e execuções subsequentes de testemunhas-chave. Ao longo dos anos, o episódio se consolidou como símbolo da obscuridade que pode envolver os bastidores do poder político. Quem foi Celso Daniel? Celso Augusto Daniel era um político filiado ao Partido dos Trabalhadores e professor universitário, com mestrado em ciência política pela Fundação Getúlio Vargas. Ele exercia seu terceiro mandato como prefeito de Santo André, sendo uma figura de grande influência no ABC paulista e no cenário nacional do PT, considerado técnico, pragmático e respeitado. Celso era próximo do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e tinha papel central na elaboração de políticas públicas e no planejamento de um eventual governo petista no âmbito federal. Na noite de 18 de janeiro de 2002, Celso Daniel saía de um jantar com o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, seu amigo de longa data e segurança informal. Ambos estavam em uma Pajero blindada, que curiosamente não era conduzida por um motorista profissional e estava com os vidros abertos. No caminho de volta, ao passar por uma rua em São Paulo, o veículo foi interceptado por criminosos armados. Sérgio Gomes alegou ter sido rendido, mas liberado pouco depois, enquanto Celso foi levado. Durante 3 dias, houve intensas buscas e negociações. No entanto, no dia 20 de janeiro, o corpo de Celso Daniel foi encontrado em uma estrada de terra em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo. Ele havia sido brutalmente torturado e executado com 8 tiros. A violência e a forma do assassinato levantaram suspeitas de que não se tratava de um simples crime de sequestro, seguido de morte. A versão oficial: crime comum. A Polícia Civil de São Paulo concluiu, inicialmente, que Celso Daniel foi vítima de um sequestro mal-sucedido, realizado por uma quadrilha de criminosos comuns de uma favela da Zona Sul de São Paulo. 7 pessoas foram presas, julgadas e condenadas, e um adolescente foi apreendido. A versão oficial indicava que o sequestro havia sido aleatório, sem motivação política ou profissional. Para as autoridades, foi uma tragédia infeliz causada por delinquentes urbanos. Contudo, a família de Celso Daniel, especialmente seu irmão, o empresário João Francisco Daniel, jamais aceitou essa narrativa. Segundo João, Celso havia descoberto um esquema de corrupção instalado dentro da prefeitura de Santo André, onde empresas de transporte e coleta de lixo pagavam propina em troca de contratos públicos. Parte desse dinheiro, alegadamente, seria destinado ao caixa do partido. Celso, ao perceber os desvios e a possibilidade de contaminação de sua imagem e carreira, teria decidido denunciar o esquema, o que teria motivado seu assassinato. O papel de Sombra. A figura de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, é central para o enigma. Segundo João Francisco Daniel, Celso teria confidenciado a ele que pretendia afastar Sérgio do governo por envolvimento com a corrupção. Essa afirmação reforçou a suspeita de que o sequestro poderia ter sido encomendado. Sérgio chegou a ser indiciado como mandante do crime em 2005, mas o processo teve avanços lentos e conturbados. Ele morreu em 2016, vítima de câncer, sem jamais ter sido julgado. A defesa de Sérgio sempre negou qualquer participação no crime, alegando que ele era amigo leal de Celso Daniel e que também fora vítima dos criminosos. No entanto, a sequência de mortes de testemunhas e pessoas ligadas ao caso aumentou o clima de suspeita. As mortes misteriosas. O aspecto mais sombrio do caso está na morte de pelo menos 7 pessoas diretamente envolvidas com as investigações ou que tinham informações relevantes sobre o caso. Entre elas, Otávio Messier, investigador da Polícia Civil, que teve acesso ao inquérito e foi assassinado com 3 tiros. Paulo Henrique Brito, garçom que atendeu Celso no jantar da noite do sequestro, morto com vários tiros. Dionísio Aquino Severo, um dos sequestradores, encontrado morto na cadeia. Antônio Palácio de Oliveira, que abrigou Dionísio após o sequestro, morto a tiros. Sérgio Orelha, testemunha da fuga dos criminosos, também assassinado. Carlos Del Monte Prince,
legista que contestou a versão oficial da morte de Celso, encontrado morto em casa. Essa sequência de mortes foi considerada altamente suspeita, levando a imprensa e muitos especialistas a acreditarem que houve um esforço coordenado para eliminar evidências e silenciar testemunhas. Apesar disso, nenhuma conexão judicialmente comprovada foi estabelecida entre essas mortes e o assassinato do prefeito. Desdobramentos políticos. O caso Celso Daniel se tornou uma bomba política nos anos seguintes, especialmente durante os escândalos envolvendo o PT no Mensalão e na Lava Jato. Muitos adversários políticos usaram o caso para questionar a integridade do partido e apontar possíveis relações entre corrupção, financiamento de campanha e crimes violentos. Por outro lado, setores do PT sempre alegaram que o caso foi politizado de maneira oportunista e que a versão do crime comum foi amplamente investigada e confirmada pelas instâncias jurídicas. O partido nunca reconheceu qualquer envolvimento de seus quadros no crime, e o caso seguiu como uma ferida aberta, marcada pela ausência de conclusões definitivas. O caso hoje, mais de 2 décadas após o assassinato de Celso Daniel, o caso ainda desperta controvérsias. Em 2019, o Ministério Público de São Paulo reiterou que havia elementos suficientes para considerar o crime como político, não um sequestro aleatório. No entanto, até hoje, nenhum mandante foi condenado. Para a família, a falta de resolução representa não apenas uma injustiça pessoal, mas um atentado à democracia. A morte de um prefeito em exercício, com fortes indícios de motivação política e criminal, sem que os verdadeiros culpados sejam punidos, evidencia as fragilidades do sistema judicial e a complexidade das relações entre crime e poder no Brasil. Conclusão. O caso Celso Daniel é mais do que um assassinato. É um retrato do Brasil onde política, corrupção e violência caminham perigosamente próximas. Apesar de todos os esforços feitos por investigadores, promotores, jornalistas e familiares, a verdade permanece em sombras, menos alimentando teorias, denúncias e o desconforto diante da impunidade. A história de Celso Daniel, com sua brutalidade e suas consequências, ainda exige respostas. Enquanto elas não vêm, o caso segue como um dos maiores mistérios da República Brasileira. Perguntar ao ChatGPT.